Bem-vindos ao canal A Verdade sobre a China. Hoje a gente vai falar de uma coisa curiosa: como um país pode continuar aparecendo forte nos relatórios, bonito nos discursos, cheio de arranha-céus nas imagens de drone, mas ao mesmo tempo começar a ficar silencioso exatamente nas ruas onde antes tudo parecia impossível de parar. Por quê? Quando uma economia entra em crise, ela nem sempre começa com uma explosão. Às vezes começa com uma cadeira vazia no metrô em plena hora do rush. Começa com uma rua comercial sem fila. Começa com uma loja que ontem vendia roupas em 3 andares e hoje mal consegue manter a porta do térreo aberta. E quando isso acontece não em uma cidade qualquer, mas em Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen, aí o assunto deixa de ser fofoca de comerciante e vira termômetro nacional. Imagine Pequim, a capital política da China, aquela cidade que por muitos anos parecia funcionar como uma máquina de gente. Carros, escritórios, restaurantes, funcionários públicos, estudantes, turistas, entregadores e empresários correndo de um lado para o outro. Agora, de repente, aparecem relatos de ruas vazias às 9 da manhã, metrôs menos cheios, trânsito mais leve, lojas fechadas e bairros comerciais com aquele clima de domingo à tarde em cidade pequena. Só que não é domingo. É dia útil. E não é cidade pequena, é Pequim. Para um brasileiro entender melhor, pense numa avenida importante de São Paulo em horário comercial, onde antes você mal conseguia atravessar sem esbarrar em alguém. E um dia ela parece calma demais, com loja fechada demais, com silêncio demais. A primeira reação é pensar: aconteceu alguma coisa? A segunda é mais desconfortável. E se isso for a nova normalidade? O mais interessante é que, oficialmente, Pequim ainda mostra números bonitos. No primeiro trimestre de 2026, o PIB da cidade teria crescido 9% em relação ao ano anterior, acima da média nacional. Em tese, aplausos, confete e aquele sorriso de relatório anual. Mas aí vem o detalhe que estraga a festa. As vendas no varejo caíram 6%, e as vendas de automóveis despencaram 19%. Ou seja, o motor aparece acelerando no painel, mas o carro não sai do lugar. É como pintar a fachada da casa enquanto a cozinha está sem gás. O número macroeconômico pode até parecer saudável, mas no chão da cidade, onde as pessoas compram comida, cortam cabelo, trocam de celular, entram em lojas e pegam táxi, o clima é outro. E essa diferença entre estatística e vida real é o ponto central. Porque uma economia não vive apenas de PIB, ela vive de confiança. Se as famílias têm medo de perder emprego, se o salário encolhe, se o jovem não vê futuro, se o pequeno comerciante não sabe se paga aluguel ou fornecedor, o consumo começa a murchar. E consumo é uma coisa engraçada. Quando ele cai, ninguém precisa anunciar no alto-falante. Você percebe no restaurante vazio, na loja com promoção eterna, no shopping com metade das vitrines apagadas. Em Pequim, aparecem relatos de barbeiros fechando, quitandas sumindo, vendedores de carne, legumes e alimentos básicos desaparecendo de bairros onde antes havia movimento. Isso não é só comércio fechando, é a vida cotidiana perdendo densidade. Pequim sempre teve uma característica particular. Por ser centro político, muita gente acreditava que ela conseguiria se manter estável mesmo quando o mercado esfriasse. Afinal, ali estão empresas estatais, bancos, órgãos públicos, grandes instituições de energia, telecomunicações e finanças. É uma cidade com muito poder concentrado, mas poder concentrado não necessariamente cria vitalidade. Ele pode criar estabilidade de aparência, aquela estabilidade bonita, engomada, com um crachá no peito, mas que por baixo tem pouca inovação, pouca mobilidade e pouca esperança para quem está tentando subir na vida. Quando setores como internet e educação, que antes puxavam empregos e empreendedorismo, passam a sofrer com mudanças regulatórias e incertezas políticas, a cidade deixa de parecer um campo de oportunidades e começa a parecer uma sala de espera muito cara. E aí entra outro problema: custo de vida. Pequim é cara, moradia cara, transporte caro, educação cara, expectativa social cara. Só que, se o retorno não acompanha, as pessoas começam a fazer contas. E quando o jovem começa a fazer conta demais antes de comprar um almoço melhor, sair no fim de semana ou trocar de apartamento, a cidade perde energia. Não é por acaso que se fala até em saída líquida de população, algo raro para uma cidade de primeira linha. Porque, no fim das contas, ninguém se muda para uma metrópole só para pagar boleto com vista para prédio alto. A promessa sempre foi: venha, trabalhe duro, aguente o aperto e um dia sua vida melhora. Quando essa promessa enfraquece, a cidade inteira fica menos magnética.
Mas, se Pequim é o cérebro político, Xangai é a carteira. E quando a carteira começa a ficar leve, o país inteiro sente. Xangai sempre foi vendida como a vitrine sofisticada da China. Centro financeiro, capital internacional, lugar de multinacionais, escritórios brilhantes, restaurantes caros, ruas comerciais iluminadas e aquela sensação de que o dinheiro nunca dorme. Só que agora surgem relatos de ruas famosas mais vazias, mercados noturnos sem o antigo movimento, boutiques fechadas, donos de pequenos negócios hipotecando casa e carro para manter a empresa viva e mesmo assim acabando de portas fechadas. É como se a famosa cidade mágica tivesse perdido um pouco da mágica e ficado só com o aluguel. O problema de Xangai é ainda mais simbólico, porque um centro financeiro não vive apenas de prédios bonitos, ele vive de fluxo. Dinheiro precisa circular, empresas precisam contratar, capital estrangeiro precisa entrar, talento precisa chegar. Escritórios precisam encher, contratos precisam acontecer. Quando esse fluxo desacelera, a cidade começa a ranger. Muitas multinacionais que antes usavam Xangai como base regional estão reduzindo presença, reorganizando operações ou olhando para outros países. E quando uma empresa estrangeira vai embora, ela não leva apenas o logotipo da porta. Ela leva fornecedores, consultores, empregos indiretos, cafés cheios na hora do almoço, aluguel de escritório, motoristas, tradutores, eventos, viagens e uma longa cadeia de renda ao redor. Um dado chama atenção. No primeiro trimestre de 2026, a taxa de vacância dos escritórios de padrão alto em Xangai chegou a 23,4%. Em algumas áreas, aluguéis recuaram a níveis parecidos com os de 2010. E há casos de proprietários oferecendo contratos sem depósito para tentar atrair inquilinos. Para um brasileiro visualizar, é como ver edifícios corporativos em regiões nobres oferecendo condição de liquidação. Tipo, leve agora e só me prometa que vai ocupar. Só que escritório vazio não é apenas problema de imobiliária. Escritório vazio significa empresa menor, menos funcionários, menos almoço no restaurante da esquina, menos corrida de aplicativo, menos demanda por limpeza, segurança, manutenção e serviços. Um andar apagado puxa uma rua inteira para baixo. E o mercado de trabalho mostra a outra ponta da corda. Há relatos de vagas pagando 6.000 yuans por mês, algo em torno de R$ 4.300, atraindo graduados de universidades fortes e até pessoas que voltaram do exterior. Em outro caso extremo, uma vaga de recepção pagando 4.500 yuans, cerca de R$ 3.200 por mês, recebeu 900 candidaturas em 2 dias. Pense nisso por um segundo. Não é apenas tem muita gente procurando emprego, é um sinal de que o mercado está comprimindo expectativas. Quando uma vaga comum vira disputa de multidão, o salário deixa de ser uma negociação e vira leilão ao contrário. Quem aceita menos? Ao mesmo tempo, preços de serviços despencam. Entregas por poucos yuans, cortes de cabelo a preços quase simbólicos, massagens baratíssimas. Parece ótimo para quem compra, mas é péssimo para quem vive daquilo. Quando tudo fica barato demais, não é necessariamente eficiência. Às vezes é desespero. É o comerciante tentando arrancar algum dinheiro do dia. É o prestador de serviço aceitando margem mínima para não voltar para casa com zero. É a economia fazendo promoção de si mesma porque o consumidor sumiu. No Brasil, a gente conhece bem essa cena. Placa de desconto, combo, última chance, promoção só hoje e no fundo o dono olhando para a porta esperando alguém entrar. Depois vem Guangzhou, que talvez seja uma das peças mais importantes para entender a engrenagem comercial chinesa. Guangzhou sempre foi uma cidade de negócio, atacado, fábrica, feira, importador, exportador, container, amostra de produto e negociação dura. Durante décadas, ela funcionou como um coração de mercadorias baratas enviadas ao mundo. Roupas, acessórios, utensílios, produtos leves, artigos de consumo. Só que esse coração dependia de duas coisas: comércio global fluindo e compradores grandes aparecendo. Agora, com cadeias de suprimento se reorganizando, parte das encomendas desviando para outros países e clientes ocidentais mais cautelosos, o modelo começa a perder força. A Feira de Cantão, que sempre foi vista como um termômetro do comércio exterior chinês, mostra essa mudança. Compradores dos Estados Unidos e da Europa parecem menos fortes, enquanto compradores da Ásia, África e América Latina ganham espaço.
Isso não é ruim por si só, mas muda a qualidade do pedido. Em muitos casos, são pedidos menores, mais fragmentados, com preço mais pressionado e menor poder de barganha para os vendedores de Guangzhou. Ou seja, a fábrica ainda recebe gente, ainda conversa, ainda mostra catálogo, mas aquele pedido grande, gordo, com margem melhor, fica mais raro. É como trocar um cliente que comprava caminhão fechado por 10 clientes que perguntam "tem desconto no Pix?" antes mesmo de dizer bom dia. O drama é que muitos negócios de Guangzhou vivem de margem fina. Eles não ficam ricos em cada peça vendida, eles sobrevivem pela velocidade. Compram matéria-prima, produzem rápido, vendem rápido, recebem rápido e giram o capital. Mas quando o pedido atrasa, quando o estoque fica parado, quando o comprador aperta preço, quando o custo de matéria-prima e mão de obra sobe, a matemática quebra. E margem fina é assim, parece pequena no papel, mas quando desaparece leva a empresa inteira junto. Por isso aparecem relatos de donos de fábrica fugindo, deixando aluguel, fornecedores e salários sem pagar. Ser patrão nessas horas não é exatamente sentar em cadeira de couro fumando charuto. É mais como segurar 3 boletos, 2 telefonemas de cobrança e um funcionário perguntando quando cai o pagamento. E a consequência cai diretamente sobre os trabalhadores. Em Guangzhou, há relatos de salários base de 2.500 yuan, cerca de R$ 1.800 por mês, em uma cidade de primeira linha. Para quem vive no Brasil, imagine tentar se manter em uma grande capital, com custo alto, aluguel pesado, transporte, comida e pressão diária, ganhando um valor que mal cobre o básico. Não é só questão de consumo, é questão de futuro. Quando o jovem olha para a cidade e percebe que pode trabalhar muito, dormir pouco, economizar em tudo e mesmo assim não sair do lugar, a metrópole deixa de parecer uma escada e começa a parecer uma esteira de academia. Você corre, sua, sofre, mas continua exatamente no mesmo ponto. E então chegamos a Shenzhen, talvez o símbolo mais forte do sonho chinês moderno. Shenzhen era a cidade do rápido. Cresceu rápido, fabricou rápido, inovou rápido, enriqueceu rápido. De antiga vila de pescadores à zona econômica especial, depois centro global de eletrônicos e tecnologia. Durante anos, Shenzhen representou a ideia de que, se você fosse jovem, ambicioso e disposto a trabalhar até esquecer que existe fim de semana, talvez conseguisse mudar de vida. Era a cidade onde uma ideia podia virar produto em questão de dias, graças a cadeias de suprimento densas, fábricas ágeis e uma cultura empresarial agressiva. Só que Shenzhen dependia de 3 pilares: custos relativamente baixos, demanda externa constante e jovens acreditando que sacrifício seria recompensado. Hoje, os 3 estão enfraquecendo. Os custos subiram, comprimindo o lucro. As cadeias globais estão se diversificando, deixando pedidos menos previsíveis. E os jovens enfrentam moradia cara, vida cara, carga de trabalho pesada e retorno cada vez menor. O famoso trabalhe duro que um dia você chega lá começa a soar como aquelas promessas de investimento milagroso que o brasileiro já aprendeu a olhar com desconfiança. O dado dos escritórios em Shenzhen é brutal. A vacância de espaços de alto padrão chegou a 31% no primeiro trimestre de 2026. Praticamente 1 em cada 3 escritórios vazio. Para comparação, isso significa que partes inteiras da paisagem corporativa estão sem ocupação suficiente para justificar a própria ambição. E quando os escritórios esvaziam, os centros comerciais também sentem. Há relatos de áreas de luxo praticamente abandonadas, andares inteiros vazios, restaurantes antes disputados oferecendo desconto e ainda assim sem fila. A cidade que antes parecia uma máquina de crescimento começa a mostrar o som de engrenagem sem óleo. O mais importante é juntar as 4 peças. Pequim mostra o enfraquecimento do consumo e da vitalidade urbana. Xangai mostra a perda de fluxo financeiro e pressão sobre a empresa. Guangzhou mostra a dificuldade do comércio exterior e da manufatura de margem baixa. Shenzhen mostra a fadiga do modelo tecnológico e exportador baseado em velocidade, juventude e sacrifício. Essas 4 cidades não são a periferia frágil da China. Elas são o time titular. São os lugares mais ricos, mais conectados, mais protegidos e mais simbólicos. Se até elas estão respirando com dificuldade, imagine as regiões que dependem delas para emprego, investimento, pedidos, crédito e arrecadação. A questão, portanto, não é dizer que a China vai desabar amanhã de manhã, como se a economia fosse prédio de Lego. O ponto é mais sutil e talvez mais preocupante. Uma economia que passou décadas correndo em alta velocidade está começando a desacelerar justamente nos lugares que deveriam puxar o resto.
E quando a desaceleração aparece no metrô vazio, no escritório sem inquilino, na loja fechada, no salário rebaixado, no jovem sem confiança e no empresário sem margem, ela já deixou de ser apenas uma estatística. Virou ambiente, virou sensação, virou comportamento. No fim, o que assusta não é uma única crise espetacular. É o contrário. É a crise silenciosa, espalhada, educada, quase tímida. A porta fecha sem fazer barulho. O restaurante reduz preços sem anunciar derrota. A empresa muda para um escritório pior, dizendo que é ajuste estratégico. O trabalhador aceita salário menor, chamando de oportunidade. E a cidade continua iluminada, com prédios altos, pontes modernas e relatórios elegantes. Só que, por trás das luzes, falta uma coisa que nenhuma propaganda consegue fabricar por decreto: confiança. E quando a confiança vai embora, nem Pequim, nem Xangai, nem Guangzhou, nem Shenzhen conseguem fingir para sempre que nada mudou. Aqui foi o canal A Verdade sobre a China, e se você achou que essa análise ajudou a enxergar além da vitrine, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque por trás dos números bonitos, sempre existe uma rua contando a verdade primeiro.